Em algum momento da sua atuação profissional, você pensava assim, não, eu vou ser só uma advogada, eu não vou ser mais do que isso, não vou ter cargo? Ou em algum momento você sentiu alguma dificuldade por falar assim, nossa, mas eu vou ser secretária adjunta, mas eu sou mulher, será que eu vou dar conta? Em algum momento você desacreditou de você mesma por isso, por você ser mulher? Fernanda, quando eu me tornei mãe, e aí o meu tempo não era só mais meu, isso me deixou um pouco preocupada. Se eu ia dar conta de fazer as coisas. Então, por exemplo. Começa mais um episódio do podcast Criminalista em Foco. E em comemoração ao Mês da Mulher, eu tenho a honra de receber aqui a doutora Luísa Gouveia Miranda, uma mulher que muito me inspira. E eu trouxe ela aqui para ela contar um pouquinho da história dela, da sua carreira profissional, de como ela alcançou cargos aí durante a sua advocacia, para que ela também possa te inspirar, assim como ela me inspira. A doutora Luísa Gouveia, ela é advogada, ela é secretária-geral adjunta da OAB de Franca, ela é presidente do Conselho Fiscal da OAB Prev e também coordenadora da Comissão da Mulher Advogada da Terceira Região. Doutora Luísa, seja muito bem-vinda aqui a esse podcast. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos que nos ouvem. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelas palavras e você também é uma mulher inspiradora. Obrigada. Então, para a gente começar aqui a nossa conversa, vamos começar do começo? Vamos começar do começo. Eu queria saber, assim, por que você escolheu direito? Menina, eu não sei te dizer. Eu tinha, né, a gente muito jovem, aos 16, 17 anos, né? Eu pensava em publicidade, propaganda ou direito. Quer dizer, nada a ver uma coisa com a outra. Mas, enfim, alguma coisa me tocou e eu fui pro lado do direito. E, assim, nos primeiros meses de faculdade, eu já me encantei, eu já me apaixonei. Eu li alguns livros que começaram a me mostrar um pouco do direito, porque o primeiro ano é um pouco maçante, mas eu não achei. E aí eu fui lendo, fui me encontrando, e aí no primeiro ano eu tive já a felicidade de ter uma grade curricular com algumas matérias menos introdutórias, já mais mostrando um pouco da ação, digamos assim, e me apaixonei e vi que a advocacia era o que eu queria para mim. Então, eu fiz os 5 anos da faculdade pensando na advocacia. Em nenhum momento me passou a ideia do concurso público. Então, os meus estágios foram voltados já para a advocacia, né? Estagiei um pouquinho no Procon, um pouquinho na Justiça Federal, mas passei maior parte da faculdade estagiando em escritório de advocacia e, assim, foi maravilhoso, porque eu percebi que eu tinha me encontrado, eu achei que eu tinha nascido para aquilo mesmo, então foi automático, foi fácil, digamos. E você não tinha ninguém na família do direito, você foi no susto? Fui no susto, e aí depois de mim veio meu irmão, vieram alguns primos, mas eu não tinha ninguém. Você que abriu as portas aí para direito. Exatamente, exatamente. Sabe que quando eu comecei também, o meu pai e minha mãe, eles são do direito, só que o meu pai, ele é concursado, a minha mãe é advogada. O meu irmão, pra você ter uma ideia, fez geografia, a minha irmã psicologia. Aí vem a filha caçula, e aí? E agora? Eu não sabia o que eu ia fazer, a única coisa que eu sabia era o seguinte, que eu precisava prestar um vestibular, que eu tinha que fazer faculdade, porque é regra, vamos falar assim, sai do ensino médio, faz faculdade. E uma coisa que eu sabia também é que eu não gostava de exatas, que eu não queria matemática, e eu falei assim, você quer saber fazer direito? Aí, na época, meu pai ficou preocupado, falou assim, nossa, essa menina, ela vai fazer direito, porque eu e a Tarcísia fez. Não, ela não leva jeito pra direito, não. Ela não leva jeito, ela é tímida, ela não sabe nem conversar, e eles ficaram super preocupados. Falou, ela vai fazer direito por causa da gente, não vai virar nada. Que bom que eles estavam completamente errados. Que bom que eles estavam errados, né? Mas foi aí que eu também embarquei no direito. E aí, pra você, quando que você começou a Você saiu da faculdade, você já começou a advogar? Como é que foi? Sim. Quando que isso aconteceu? Eu tive a sorte de fazer estágio por quase 3 anos com advogadas que me acolheram, a doutora Josefina Campos de Almeida, minha eterna gratidão, a doutora Ana Luísa Facuri. Então, eu comecei estágio com elas. Eu estava no 3º ano de faculdade, me formei estagiando com elas e já, como a gente se deu muito bem, deu muito certo, já com aquele combinado de que eu me formaria, eu passaria na OAB e eu já integraria o escritório.
delas. Então, foi em 2009 que eu me formei. Foi o primeiro ano que a OAB permitiu que os quintanistas prestassem a prova da OAB. Então, eu prestei a prova do segundo semestre, não lembro exatamente, setembro, outubro, enfim, tive a felicidade de ser aprovada, né, no meu último ano de faculdade. Então, em janeiro de 2010, eu colei grau, eu me inscrevi na ordem e aí eu comecei a advogar com as meninas. Então, a gente mudou de escritório, fomos para uma casa maior para que me coubesse, para que eu tivesse uma sala. E de 2010 para cá, tô advogando, né? Então, assim, as portas foram se abrindo e fui trabalhando. Tive essa sorte, né, de ter pessoas que me inspiraram, que confiaram em mim, que me deram a mão, porque eu não sou francana, né? Ah, você não é daqui. Eu não sou daqui, eu não tenho família, meus pais moram aqui, mas eu não tenho família, então eu não tinha, assim, amigo da família, amigo do amigo. Ninguém pra te dar um empurrão. Não tinha, mas Deus me ajudou, né? Colocou pessoas muito boas ao meu lado e assim fomos, e aqui estamos. E você tá nesse escritório com essas meninas até hoje ou não? Na verdade, não. Agora cada uma tá no seu escritório, continuamos amigas, parceiras, mas agora cada uma tá no seu escritório. Mulher, aquela coisa, né? Vai virando mãe, vira isso, vira aquilo, e a gente vai quer mudando. Empreender, quer crescer. Aí vai mudando um pouquinho, então não estamos no mesmo escritório. E você ficou quanto tempo no escritório com elas? Nós ficamos juntas, eu acho que por uns 4, 5 anos depois que eu me formei. E aí, quando você decidiu abrir o escritório, como é que foi? Você já estava segura? Você abriu o seu próprio escritório? Como é que foi esse começo aí? Olha, eu acho que foi fácil, foi automático, porque eu já vinha de alguns anos de estágio, mais 4 anos junto com elas, e na verdade a gente se separou fisicamente, digamos assim, mas como mantivemos alguns clientes, mantivemos contato, então foi apenas uma separação física, então não deu pra sentir muito, sabe? Não foi uma coisa assim, agora eu tô sozinha. Entendi. Foi tranquilo. Eu sempre falo que nesse começo é muito bom você estar perto de mentores, né? Pessoas mais experientes pra te dar um suporte. A gente tem que ter humildade de falar assim, olha, eu não sei, eu não tenho experiência ainda, eu preciso contar com a ajuda de outras pessoas. A minha história ela é relativamente parecida com a sua, porque quando eu comecei, os meus pais têm esse escritório, então eu não tive um gasto de falar assim, nossa, preciso alugar uma sala. Só que a minha maior dificuldade foi a falta de experiência prática e também não ter clientes. Porque eu escolhi criminalista. Os meus pais não atuam nessa área. Então, eu precisei buscar captar clientes que fossem dessa área. Eu precisei começar do zero. Quando eu comecei, eu tinha uma sócia. A gente ficou 3 anos junto. E você tinha um apoio, uma segurança, né? Porque você ia num procedimento, você tinha alguém ali. E eu sempre falo, se você não tem uma sociedade, se você não trabalha junto no escritório, não tem problema algum. Mas se você conhecer alguém que você admira, alguém que é mais experiente, convide para fazer aquele processo em parceria, porque vai te dar uma segurança, um apoio, uma muleta, né, para você seguir. E também, uma das pessoas que me ajudou muito no começo foi meu chefe. Fiz estágio na Defensoria Pública, eu mantive contato com ele. Então, eu mandava mensagem, pelo amor de Deus, doutor, me ajuda, como é que eu faço? E por mais que eu tinha certeza, por exemplo, que era uma progressão de regime, eu tinha que perguntar para ele. Só para mim ter a certeza de alguém mais experiente que eu estava no caminho certo, que eu estava fazendo o pedido. Depois de 3 anos, você vê que foi bom a sociedade, mas que chega o momento de você caminhar sozinho. Sim. Aliás, eu já tinha sentido isso. Com 1 ano, mais ou menos, de sociedade, eu já tinha sentido segurança. Falou, não, chegou o momento de eu caminhar, mas você vai postergando, você vai levando. Mas chega um momento que você sente que é o momento de você caminhar sozinho e crescer. Caminhar sozinho não é se isolar do mundo, é você manter parceiros, pessoas que você admira por perto, mas você alcançar os seus próprios resultados, correr atrás. Sim, você se sente confiante de dizer que é só você e você cria o seu jeito, né? O seu jeito de atender, o seu jeito de advogar. As petições são suas e a sua escrita, você já não está mais preocupada se quem ler aquilo, o que vai achar. É uma confiança, né, Fernanda, que a gente adquire. E no seu começo, você consegue pontuar quais foram os seus maiores desafios? Eu acho que, como para você também a questão de clientes, né? Não vou dizer captar, de conquistar clientes, né? Por isso, porque
éramos jovens, recém-formadas, eu tive esse desafio, né, que eu te disse que eu não sou francana, então você não tem o tio, o primo, o amigo que te indica, né, a gente fica um pouco sozinha nesse sentido. Mas aí eu tinha as meninas, né, as minhas sócias, que elas traziam as ações, então elas dividiam comigo. Então elas me ajudaram muito nesse sentido. Mas eu acho que essa questão realmente da confiança, de fazer e pensar, será que tá bom, né? Mas alguns obstáculos que algumas pessoas enfrentaram, quando eu me tornei advogada, eu já não enfrentei. Por exemplo, a questão de despachar com o juiz. Eu brinco que a doutora Josi, quando ela me falava assim, que era para eu ir despachar, eu já sabia que era com daqueles juízes um pouco mais bravos. E ela não me deu colher de chá e foi maravilhoso. Então, como no 4º ano eu tirei a carteira de estagiário, eu já fazia isso tudo. Então, a primeira audiência que eu estava como advogada, que eu estava sozinha, eu já estava segura de mim. Então, eu digo assim, que esses anos de estágio me deixaram pronta para dizer que eu era realmente advogada. Então, fazer uma audiência sozinha, despachar eu já estava acostumada. Mas, com certeza, a questão assim, agora eu sou advogada, é o 6º ano, né? A sua sala tá linda, maravilhosa, seus móveis são novos e cadê o cliente? Então, isso é desafiador, mas o tempo vai passando e quando a gente vê, a gente não tem tempo mais, né? Aquele monte de prazo, você não sabe se você estuda, se você cumpre prazo, se você atende o cliente, aí vão envolvendo outras atividades e vira essa loucura que a gente vive hoje, graças a Deus. Você pontuou bem. Quando eu comecei, eu achei assim, não, eu vou pro primeiro dia no escritório, vou ficar sentada, vai chover de cliente. Eu ficava olhando meu celular, apertando assim pra ver se o cliente não ia ligar. E quando eu peguei o número profissional, eu ficava assim, mas gente, ainda não chamou, ainda não tocou esse telefone. Só que com o tempo você vai construindo, né, a sua marca, Sim. Você vai se posicionando aí na advocacia, você vai ganhando experiência, e experiência te dá segurança para você pegar clientes, né? Porque quando a gente não tem segurança, às vezes a gente fica com receio de pegar uma causa, de uma ação, prejudicar alguém. Então, com o tempo, a experiência realmente chega nesse nível que você falou, né? Que nós estamos hoje com clientes, exaustão. Quando eu vejo eu tô trabalhando até tarde, quando eu vejo eu tô trabalhando no final de semana, eu falo, eu não estou reclamando, porque eu estou cumprindo hoje o que eu desejei lá atrás. Exatamente, a gente faz com satisfação, né? Porque é bem isso, a gente se lembra de anos atrás, quando a gente queria muito estar nesse momento, né? E aí vem o que você falou, aí você começa a se tornar referência para alguns amigos, advogados, e começam a te indicar clientes, começam a te chamar para participar com eles daquelas ações, porque você passa a ser a pessoa que traz segurança, a referência, né, para aquele advogado. E quando a gente vê, né, a gente está nessa fase assim de começar a colher os frutos, e é bem satisfatório, né? E aí tem também essa questão da OAB, que a gente falou lá atrás, né? Eu também, já no começo da carreira, eu já fui participar da comissão da Jovem Advocacia, né? E aí você vê ali os colegas começando que têm as mesmas dificuldades que você. A gente não sabe exatamente como cobrar, a gente sabe o valor que a gente deve cobrar, mas a gente tem insegurança, né? De passar o valor para o cliente, a gente não sabe como se comportar, aí vem aquelas técnicas, né, de cobrar, de apresentar o valor, e então, assim, a gente vai se apoiando nos colegas que estão vivendo a mesma dificuldade, a gente vai se espelhando naqueles advogados mais experientes, que te dão a mão, que te amparam, que te falam que o começo deles foi igual, e eu acho que a gente vai crescendo profissionalmente, pessoalmente. Quando a gente começa, a gente imagina o quê? Nossa, mas se eu falar para o cliente que é 10 mil reais para fazer isso aqui, ele não vai querer, ele vai sair correndo. A gente fica com medo de precificar, fica com medo de falar o valor dos honorários, e o cliente sai correndo, né? Sim. E eu achei legal que eu também, a minha história é parecida com a sua, eu busquei a Jovem Advocacia. Na verdade, foi assim, uma luz, né? Uma colega falou assim, vem pra comissão do Jovem Advogado. Eu imaginei o quê? Que seria uma reunião chata, que fosse ficar só falando. Não, eu encontrei apoio. Sim. Eu encontrei uma luz no fim do túnel. Então, a comissão da OAB do Jovem Advogado resgatou as minhas esperanças, me deu apoio, segurança. Eu conheci colegas advogados maravilhosos que me deram esse suporte, falaram, o caminho é esse. Foi me ajudando aí na questão dos primeiros procedimentos. Gente, eu nunca fui numa delegacia, como é que é? Os colegas ajudando. Gente, eu nunca fui numa penitenciária, como é que é? Nunca fiz uma sustentação oral. Então, eu fui buscando o apoio
Quando eu me dei conta, eu fui entrando para a comissão de política criminal e penitenciária e estava cada vez mais inserida aí na advocacia. Então, foi um apoio essencial para mim estar à frente da OAB. E aproveitando que a gente entrou nesse assunto de OAB, você tem vários cargos, né, hoje? Hoje eu tenho. Como é que foi para você conquistar o primeiro cargo? Como que você conquistou? Qual que foi esse cargo? Conta aí essa experiência pra gente. Tá, bom, aí então em 2010 eu me tornei advogada, ingressei na Comissão da Jovem Advocacia. Na época, os coordenadores eram o Carlos Eduardo Gasparotto, meu professor. Né, Gaspa para mim, a Aline Mantovani, minha amiga pessoal, mas nós nos conhecemos na comissão, eu não os conhecia. Tá. E aí, a comissão, inclusive, estava um pouco parada, e aí eles me disseram que quando eu procurei ingressar, que tinha muito tempo que não tinha novos membros e tudo, que deu um gás. E aí a gente começou, né, eu ingressei, a gente começou a trabalhar e começamos a fazer alguns eventos, palestras, mesa redonda de honorários, e aí fomos atuando. E aí o Carlos Eduardo e a Aline já estavam à frente da comissão há alguns anos, tinham novos projetos, e aí foi quando eu me tornei coordenadora, junto com Renato Mello. E aí fui coordenadora da Comissão da Jovem Advocacia por algum tempo, aí depois a OAB Franca ia inaugurar, não é a palavra, mas nós iríamos começar com a comissão de Direito de Família e Sucessões, que era uma área que eu já atuava bastante, então eu fui convidada para ser a primeira coordenadora da Comissão de Família e Sucessões. E aí eu já estava na Comissão de Família e Sucessões, eu já estava na Comissão de Ética, porque na Ética também eu fui advogada da Ativa por um tempo e me tornei relatora. E sabe quando uma coisa puxa a outra? E a nossa Comissão de Direito de Família fazia reuniões com outras comissões, como Comissão da Infância e Juventude. E quando você vê, Fernanda, você já conhece todos os advogados, você já circula por todas as comissões, né, fazendo eventos. E foi aí em 2017 nasceu minha filha. E aí no ano de 2017, ela nasceu em março, no ano de 2017 eu fiquei bem voltada para maternidade, né? Foi um ano que eu fiquei assim, um pouquinho afastada da OAB, mas a gente já tinha todo aquele vínculo, né? Aí em 2018 veio o convite do Dr. Marcelo Noronha, nosso atual presidente, para que eu compusesse chapa, né, para as eleições, né, do triênio 2019-2021, e fiquei muito feliz, e eu falo que esse convite dele me trouxe com toda a força de volta para a advocacia, porque eu era uma mãe muito recente, eu auxiliava muito meu marido, que a gente tinha acabado de inaugurar 2 clínicas de fisioterapia, que ele é fisioterapeuta, então eu estava um pouco advogada, mãe e empresária. Isso. E aí, quando o Marcelo me convidou, eu até pus a mão na cabeça, eu falei, meu Deus, é tanta coisa, será que eu vou dar conta? Mas eu falei, eu vou aceitar. E aí, eu voltei com tudo para a advocacia e muito feliz. Então, essa nossa diretoria, ela é muito unida. Nós temos um contato muito bom também com a seccional. E aí, uma coisa vai levando a outra. Quando eu fui convidada para ser coordenadora da 3ª região da Comissão da Mulher Advogada, né, que compõe 14 cidades aqui da nossa região. Então, me tornei também, hoje eu sou também coordenadora da Comissão da Mulher Advogada da OAB Franca, né, e me tornei coordenadora da 3ª região. Passados alguns meses, veio aí a oportunidade de atuar também na OAB Prev, porque eu tenho a OAB Prev, né, a nossa previdência privada, desde lá de 2010, quando eu me formei. Então, sempre me interessei pela OAB Prev, pelos assuntos. Veio, então, a possibilidade de concorrer a uma vaga no conselho, me candidatei ao Conselho Fiscal, fui eleita. E aí, eleita, veio o convite do nosso presidente Caio para que eu fosse presidente do Conselho Fiscal, e é o que eu te disse, quando você dorme de um jeito, acorda de outro e tem mais um trabalho para fazer, e aí você vai. Então, mais uma vez, né, eu me identifiquei com a sua história. Comecei na comissão do Jovem Advogado, que me acolheu, deu segurança. Eu digo que me ajudou a engatinhar na advocacia. E quando eu estava com 4 meses, não, detalhe,
No primeiro dia de reunião da jovem advogada, eu lembro a Rafaela Bezerra, advogada. Ela falou assim, preciso de um colega advogado para participar de uma oficina aqui, para dar uma palestra sobre a sua carreira, sobre sua área de atuação. Eu nunca tinha dado nenhuma palestra, eu custei apresentar meu TCC. Eu acho que Deus puxou minha mão assim, levantou. Aí eu falei, Quando eu me dei conta, na próxima reunião, eu estava dando uma mini palestra para os colegas, e isso me despertou interesse. Eu falei assim, gente, eu dei uma palestra. Eu lembro que foi um desastre, que me deu um branco. Eu ainda falei, gente, esqueci o que eu estava falando. Mas me ajudou. Essa participação na comissão do jovem advogado, uma reunião mais intimista entre colegas que também sofriam, às vezes, de timidez que estava no começo, me destravou. Falei, gente, não é um bicho de 7 cabeças, ninguém vai me bater aqui, ninguém vai me humilhar. Então, foi uma primeira oportunidade, porque se eu não tivesse aceitado aquele convite da Rafaela para dar aquela palestra, hoje talvez nem professora eu seria. Sim, tem que ter aquele primeiro momento, né? É o que você disse. A gente sente, faz e quando faz. E nesses momentos, como você está falando de uma reunião, onde você não se sente julgada, você sabe que todos ali estão passando pelo mesmo. E eles, quando veem a sua coragem de fazer, pensam, não, eu também tenho condição. Se ela errou, se ela esqueceu, se eu errar, também não tem problema. Tá tudo certo. E aí a gente vai seguindo, né? Você tá falando, eu tô me lembrando da primeira sustentação oral que eu fiz. Fernanda, que vontade de sair correndo. E o cliente me levou. E eu sentada lá com ele, aguardando o meu momento. Você tinha que fingir plenitude. Menina, não, eu tinha vontade de devolver pra ele o dinheiro e falar, obrigada, não vai dar. Mas aí a gente aguarda, e aí eu fiz a sustentação, óbvio, né, com aquela voz um tanto tremida, mas eu consegui passar o meu recado, eu consegui reverter um voto, e na hora que eu saí, eu me sentia... A estrela. A estrela, que eu falei, meu Deus, eu quero fazer outra. Eu quero fazer outra de graça. Vamos lá, qualquer um aqui, me chama que eu quero de novo. Mas é uma sensação, eu brinco aqui, de quase morte, né? Quase morte. Tanta adrenalina que você acha, eu vou ter um piripaque, eu vou cair dura aqui. Nessa reunião da OAB, da Jovem, eu ficava assim, eu olhava aquele tanto de gente sentada, eu lembro que foi naquela sala de cima. E eu olhava e falei assim, gente, deu um branco. Qual a expectativa dessas pessoas, né, sobre mim? E aí foi ótimo essa primeira oportunidade que eu recebi na Jovem Advocacia. E eu lembro que com 4 meses participando da reunião, eu comecei a ficar por dentro da OAB. Porque até então eu era totalmente alienada. Quando eu comecei na advocacia, sendo realista, eu não tinha ideia de comissões. Para mim, comissões era só se eu precisasse de algum apoio, eu tinha comissão lá de direito penal para eu ligar e tirar uma dúvida. Eu imaginava que fosse isso, né? Eu não tinha noção do poder das comissões, o que me traria de benefício. Eu era 100% alienada. Então, quando eu comecei a frequentar a casa do advogado, que eu comecei a ficar por dentro das comissões, os benefícios, e falar, gente, isso aqui é a casa do advogado, eu tenho que frequentar, mudou a minha perspectiva, né, profissional. E aí, com 4 meses participando da comissão do jovem, eu comecei a olhar comissões de outros estados, outras regiões, e descobri a Comissão de Política Criminal e Penitenciária. Aí eu comecei a entrar em contato com as outras seccionais e perguntar como é que é o trabalho dessa comissão na prática, me explica, me ensina, e fui anotando. Aí eu construí o projeto, na época o presidente era o Marlon. Aí eu cheguei e falei, Marlon, será que a gente pode construir, né, a comissão aqui? Ele falou, claro, pode. Criou a Comissão de Política Criminal e Penitenciária. Foi outra coisa que deu um boom, assim, na minha carreira profissional. Sim. Por quê? Eu me soltei cada vez mais. Eu ainda era tímida quando eu comecei na coordenação. Eu imaginei que, sei lá, eu não tinha que preparar uma reunião. Aí você começa a assumir responsabilidades. Eu tinha que preparar um tema pra gente estudar, eu tinha que fazer a apresentação, então eu fui me desinibindo cada vez mais. E aí é o que você falou. Você vai construindo, você vai organizando eventos, mesa redonda, palestras. Eu lembro que na época que eu fiquei na coordenação, eu trouxe muitos profissionais interessantes aqui para a comarca, profissionais que agregaram e que se a gente fosse viver a advocacia, a gente não teria contato com essas pessoas mais experientes. Então, eu lembro que eu trouxe juiz do Amazonas, promotor, defensor. Eu organizei uma mesa redonda que eu peguei um profissional de cada área do direito criminal e foi muito legal. Porque, primeiro, né, uniu os advogados que iam lá participar do evento, você conhecia mais colegas advogados, podia formar parcerias com esses colegas que estavam lá, e todo mundo se dá bem, todo mundo fica feliz aí na advocacia.
Aí eu fiquei um período na coordenação, que ela era da minha prática, como a execução penal era política criminal e penitenciária. Então, proporcionou que eu aprendesse muito da prática, porque eu estava cada vez mais ligada lá na penitenciária, entendendo os procedimentos, e me ajudou. Só que eu fiquei, eu acho que 1 ano, e aí eu não consegui mais. Tava sobrecarregado, muito... A advocacia começou a aparecer clientes, eu não tava dando conta, comecei a ficar doente, eu falei, não, melhor eu dar uma... E realmente, como a gente gosta muito, mas vai tomando realmente muito tempo da gente, né? Porque é o que você disse, você tem que organizar as reuniões, os estudos, você tem que coordenar realmente as pessoas e você vira uma referência, né? Você vira uma referência. Para os membros. Então, eles te procuram, te demandam, te fazem pedidos. As pessoas vão começando a te pedir apoio, né? Para esse evento, para aquela palestra, para outra coisa. E realmente, quando você vê, você passa os 5 dias úteis da semana, às vezes, envolvida naquele trabalho. É muita responsabilidade. E é muito gostoso, é muito gratificante. Mas quando você vê, os seus prazos estão lá. Os seus prazos estão lá, ninguém vai fazer por você. E você não conseguiu dar conta. Então, realmente, a gente tem que equilibrar. Eu vejo agora com a pandemia, como a Casa da Advocacia tá ficando mais fechada, as reuniões estão mais restritas, tá tudo via Zoom, eu consigo ficar mais tempo no meu escritório. Mas eu te falo, Fernanda, em 2019, né, antes da pandemia, teve um dia que eu contei, eu passei 6 dias úteis, né, 6 dias sem ir no meu escritório. Eu chegava na OAB e na OAB eu ficava. E o meu escritório lá. Aí eu pegava as coisas, levava para casa, então era de madrugada, quando a minha filha dormia, que eu trabalhava. Mas assim, eu passava o meu período de trabalho cuidando de comissão, de evento, de palestra. Agora, como sou diretora, cuidando dessas questões mesmo de gestão, né? Da ordem, e o escritório, cadê? E a gente gosta tanto de fazer isso, né? Que quando a gente se dá conta é porque o seu celular tá apitando que o prazo tá vencendo. E exatamente assim, igual você tá com esse monte de cargos aí, mas igual no meu profissional, eu sou professora, eu tenho turma, hoje eu tenho mais de 400 alunos. E a gente vira referência. Então, os alunos falam, rainha da execução. Tudo isso, essa referência, você servir de inspiração para alguém, te cobra muito. Sim. Então, quando eu me dou conta, eu tô com o escritório, aos alunos. Essa semana eu dei aula 3 dias. Eu fui terminar a aula mais de 11 horas. Teve um dia aula ontem. Então, quando você se dá conta, você tá só vivendo em função de trabalhar, e outras coisas importantes às vezes deixa de lado. A gente não tá reclamando, porque a gente almejou isso, né? Sim. Conquistar espaços, conquistar cargos. Eu imagino tanto que você é feliz por isso, né? Sim. Esse monte de cargo. E não é qualquer cargo. Confiaram no seu trabalho, você é referência, você tem experiência, senão você não tava onde você está hoje, né? Mas isso traz pra gente realmente um peso, né? E é como você disse, você, por exemplo, com mais de 400 alunos, você quer ser cada dia melhor. Você sabe que o que você tá falando, a sua pausa, tem ali pessoas assistindo, confiando, anotando o que você diz. Então tem essa questão também, né? Você quer estudar, você quer se aprimorar, você quer ser sempre melhor. Isso pra gente é muito bom. Eu acho que quem mais ganha somos nós, realmente, né? Porque cada incentivo, cada palavra que você tá dando para aquele aluno, ele nem sabe o tanto que está sendo bom pra gente também, né? Porque quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, realmente. Quanto mais a gente faz pro outro, a gente também tá recebendo. Mas, de fato, essa cobrança que a gente se faz, essa vontade de ser melhor, de entender melhor o que a gente tá passando, é um desafio diário, mas vale muito a pena gostoso. No final, não vale? Vale. E como você disse, aí tem essa questão da mulher, né, de ser mulher. Então, ver que nós estamos mostrando isso para as mulheres... Que todo mundo pode, todo mundo consegue. Sim, isso também é uma mensagem muito importante que a gente está passando, né, para as mulheres. Isso torna o trabalho mais gratificante ainda. Não só por sermos advogadas, você por ser professora, eu por ser gestora, mas por sermos isso e sermos mulheres. Então... E principalmente por a gente acreditar nos nossos ideais, termos nossos sonhos e conseguir colocar em prática. Sim. Então é bem... E agora uma curiosidade. Você, né, que conquistou aí vários cargos, em algum momento da sua atuação profissional, você pensava assim, não, eu vou ser só uma advogada, eu não vou ser mais do que isso, não vou ter cargo? Ou em algum momento você sentiu alguma dificuldade por falar assim, nossa, mas eu vou ser secretária adjunta, mas eu sou mulher, será que eu vou dar conta? Em algum momento você desacreditou de você mesma por isso, por você ser mulher? Fernanda,
Quando eu me tornei mãe, e aí o meu tempo não era só mais meu, isso me deixou um pouco preocupada. Se eu ia dar conta de fazer as coisas. Então, por exemplo, quando eu recebi o convite de integrar a diretoria, eu falei para o Marcelo, Marcelo, eu tenho uma filha pequena, eu tenho medo de não conseguir atender as expectativas. Ele disse, não, Luísa, a gente se apoia, a gente se ajuda e nós vamos dar conta. E isso me deixou feliz, isso me motivou, eu falei, então, sendo assim, eu aceito. Mas antes da maternidade, não, eu nunca achei que não fosse dar conta. Eu acho que eu tive a felicidade de crescer numa casa, numa família onde meu pai e minha mãe sempre quiseram que eu estudasse. Eu tinha 13 anos de idade, a gente estava no sítio, meu pai me ensinava a dirigir. O meu pai me ensinou a trocar o pneu do carro, porque ele me disse, você um dia vai estar dirigindo e pode ser que você não tenha ninguém para trocar para você, então vem aqui que eu vou te ensinar. Sempre disseram que queriam que eu estudasse para eu não depender financeiramente de um marido ou de ninguém. Então, do berço, eu sempre fui estimulada a ser independente. Nunca teve aquela coisa, mas o seu irmão isso e você aquilo. Talvez até por ser a filha mais velha. Então, eu que fui desbravando. Eu fui a primeira a me formar, eu fui a primeira a tirar habilitação de motorista. Então, era eu que dava carona pro meu irmão que queria morrer, né? E então, como eu cresci nessa casa que sempre me disse que eu quero que você tenha condições de ser independente, eu acho que eu sempre acreditei em mim. E tive também a satisfação de conhecer pessoas que acreditaram em mim, então eu fui indo, né? A gente vai estudando e a gente vai enfrentando os desafios, então é a primeira vez, eu tô tremendo, mas eu vou. Eu achei que eu me saí um pouco mal, mas eu vou fazer de novo. Igual da aula, né? Você que hoje é professora, eu tive uma pequena oportunidade de lecionar no Senac. E aí eu fui falar sobre pessoa jurídica, eu fui falar sobre contrato de trabalho, eu fui falar sobre algumas questões de empresa para uma turma de técnico em informática. O objetivo do Senac era mostrar para aqueles alunos que eles não precisavam ser só funcionários, que eles poderiam, como técnicos de informática, eles poderiam empreender e criar as próprias empresas. Então, eles trouxeram esse módulo e me convidaram. E na primeira aula, falando sobre essas questões para técnicos de informática, sabe? Eu parecia um ET para eles, eles pareciam ETs para mim. Mas então, na primeira aula, eu não fiquei muito feliz. Mas aí, conversando com eles ali no intervalo, você vai pegando um pouco do mundo deles, eles vão pegando um pouco do seu mundo, e na próxima aula você tá falando coisas que eles entendem melhor, e como eles te passaram experiências, você já consegue trazer exemplos da vivência deles. Então, na segunda turma, você já vai melhor, na terceira turma, melhor ainda. E era interessante também, porque eu acho que foram 3 turmas que eu lecionei só homens. Só homens. Isso foi 8 anos atrás. Então, eu mais jovem ainda, né? Uma advogada mais jovem, uma professora bem jovem, trabalhando só com homens. Mas fui muito respeitada por eles, a gente se divertia de uma maneira muito respeitosa, mas a gente brincava. Eles me ensinaram várias coisas do mundo deles, como se você tem um backup e você não tem nenhum. Aí eu trouxe isso para a advocacia, né? Que se a gente perde nosso acervo de peças, meu Deus, né? Então, eu acho que eu cresci nesse ambiente, me mostrando que eu podia, me falando que eu podia, e eu fui fazendo, e eu fui sentindo, e eu fui tropeçando, mas eu fui estudando mais. E estamos aqui. Que baita inspiração. Mais uma vez, eu tô me identificando em todos os pontos com a sua história, porque quando eu comecei também, eu escolhi a área criminal. E nunca passou pela minha cabeça assim, a área criminal é uma área preferencialmente por homens, eu não vou ser criminalista. Nunca passou isso pra mim, ou que alguém fosse me julgar, ou que eu não daria certo pra ser criminalista. Eu bati no peito, assumi o que eu queria e fui. Deixei as pessoas desacreditarem, assim, às vezes comentar, mas você é criminalista, não é homem, não. Era o que eu queria, isso nunca me desmotivou, nunca falou eu não posso, eu não consigo em razão da condição de mulher. Eu acho que você ser bom em alguma coisa não tem nada a ver ser homem, ser mulher, você pode ser bom do mesmo jeito. Então eu nunca me coloquei nessa posição, sabe? Sou mulher, eu não consigo. E exatamente por isso, porque a área criminal a gente enfrenta ambientes altamente masculinizados, penitenciárias, delegacias, e eu também nunca fui desrespeitada.
Sempre tratei todo mundo com educação e recebi em troca educação, formalismo profissional e tá tudo certo. Então, cada vez mais eu estava inserida nesse meio, né? Porque igual Sim. execução penal, eu tô quase que 100% dentro de penitenciária nesse ambiente e sempre me senti muito confortável. É algo que eu gosto, é algo que eu amo e eu sigo em frente sem nem olhar para trás. Com muito amor, com muita dedicação. É isso, e a cada vez mais, a cada visita sua, você é mais respeitada, né? As pessoas te veem, você pode ser bonita, você pode ser nova, você pode ser bem vestida, mas eles param de olhar para isso. Eles param Eles de olhar pra isso. começam a olhar a doutora Fernanda, que é muito boa no que faz, e eu vou indicar ela, e eu vou Isso. falar bem dela. E aí você se torna referência, e se você é bonita, se você tá muito bem vestida, isso deixa... Isso é só um detalhe. Isso, exatamente, é secundário, né? O domínio técnico, a experiência, ela vai fazendo você virar referência que qualquer outro detalhe é deixado de lado. A sua inteligência, a sua capacidade, ela se sobressalta ali na sua atuação, naquele seu caminho. Nossa, que inspiração ouvir a sua história aí também. E para a gente caminhar aí para o final, doutora Luísa, qual conselho você daria para quem está começando agora ou para quem também almeja advocacia e está um pouco perdido, sem esperança? Que mensagem você gostaria de deixar para quem está nos ouvindo? Sabe aquela frase, se der medo, vai com medo mesmo? Mas eu digo que a gente não tem que pensar nisso. Se é mulher, se é homem, nós temos que pensar que todos nós somos capazes. E acho que a melhor maneira da gente demonstrar para as pessoas que somos capazes é o que a gente estava falando, é estudar, é se qualificar, é mostrar a sua competência, né? Independente de gênero. Agora, falando para as mulheres, nós somos quase 4 bilhões de mulheres no mundo, acredito. No Brasil, nós já somos maioria, né? As mulheres são as que mais concluem ensino médio. Hoje, as mulheres são as que mais concluem faculdade, se especializam. O que falta para nós é ocupar os cargos de liderança. Por que falta isso para a gente? Será que porque realmente é um mundo machista que dá oportunidade para o homem? Ou será que é porque a maioria de nós fica esperando o convite ou fica esperando a porta se abrir? Exatamente, não toma iniciativa. Então, eu acho que a gente tem que bater na porta, sabe? Pede licença e entra, né? Eu acho que a gente tem que aparecer, que experimentar mesmo. É lógico, a mulher tem esses desafios, tem esse momento da maternidade, que é como eu te falei, quando assim, atuei sempre, a vida inteira em comissões, sempre trabalhei muito na OAB, mas justamente nesse momento da composição da chapa, né, dessa possibilidade de me tornar diretora, e que hoje, felizmente, eu sou, eu estava num momento com uma criança muito pequenininha, mas eu falei, eu vou. Eu conversei com meu marido, eu conversei com a minha mãe, que é quem me ajuda, falei, olha, tem esse novo desafio, eu vou precisar ainda mais de você, por conta dos compromissos que vão surgir, e ela falou, ok. E aí eu olhei para todo mundo e falei, ok. E vamos. E assim, não me arrependo. E vejo que, por exemplo, para minha filha, né? Eu tenho uma menina, eu acho que o exemplo ensina muito mais, né? Do que qualquer palavra, qualquer palestra, do que qualquer coisa. E eu até para ela, olhando para ela, né? O que ela vê na mãe, eu acho que para ela vai ser muito importante. Eu quero que ela cresça já sabendo que ela pode, né? Que ela não precisa pedir licença, que é para ela chegar e fazer. Então, eu vou dizer isso para as mulheres, olha, a advocacia é para mulher, é para homem, é para qualquer um que tenha estudado direito e passado na OAB, a advocacia é para todos nós. A advocacia é muito gratificante, tem seus desafios, sim, essa questão de ser uma jovem ou um jovem advogado, mas até um novo juiz, um novo membro do Ministério Público, mesmo quando está aprovado, na hora que ele senta lá na cadeira dele, ele também vai ter seus receios, seus medos. Então, todo mundo enfrenta desafios, mas eu acho que com estudo, com ética, a gente mostra competência e os espaços estão aí para serem ocupados. Achei perfeito. Complementando o seu final, os espaços estão aí para ser ocupados. Você se esforçou, dedicou, persistiu, virou referência na advocacia, conquistou os cargos. Eu, por exemplo, hoje eu tenho 28 anos. É o que você falou, abra a porta sem pedir licença. Eu entrei na UAB, abri a porta sem pedir licença, entre aspas. Estive à frente da coordenação de uma comissão
que abriu as portas para minha advocacia. Me posicionei como especialista na área de execução penal. Bati no peito, virei professora, estou ajudando inúmeros alunos. E é isso, todo mundo pode conquistar o seu cargo, todo mundo pode conquistar o seu espaço. Mas não fique esperando que a oportunidade vai aparecer, que alguém vai chegar. Oi, Luísa, você quer? Não. Se você recebeu o convite para o primeiro cargo na OAB, foi por mérito, porque você virou referência, você estudou, você gritou para o mundo que você era advogada, assim como eu. Falei para todo mundo que eu era advogada, que eu estudava muito sobre execução penal, que eu dominava um assunto, que eu conseguia me posicionar no mercado de trabalho. Então, se hoje eu virei referência, entre aspas, como especialista na área de execução penal, não foi à toa, foi porque eu fui abrindo portas sem pedir licença. Exatamente, Fernanda. Os espaços estão aí para serem ocupados, é isso. O Eric, né, um amigo nosso, colega diretor, inclusive, ele fala muito. Ele fala sempre nas entregas de carteira, eu gosto muito do que ele fala. Ele fala para os jovens advogados assim, quando você inicia e você tem lá muito tempo e poucos clientes, estude. Porque quando o cliente aparecer, você está pronto. Você está pronto. Né? E aí você já vai fazer um trabalho de qualidade, você já vai se tornar referência. Porque a advocacia, nós sabemos, ela tem essas limitações de publicidade, propaganda. A gente tem essa dificuldade, nós não podemos mercantilizar, escancarar. A gente não pode chamar cliente pra gente, né? Então, a gente tem que prestar um bom serviço e o boca a boca, né, é que conquista. E um cliente que fala pro seu amigo, pro seu parente, para qualquer pessoa, olha, vai lá na doutora Fernanda, ela é extremamente competente, séria, me trouxe resultado, e essa notícia, ela vai passando, e são esses clientes bem atendidos que vão trazendo pra gente outros clientes. Exato. Né? Então é isso, vamos estudar, quando o cliente aparecer, a gente vai dar conta do recado. E aí, se Deus quiser, a gente vai colher os frutos e vai ter sucesso na profissão. Verdade. A Tássia, uma colega minha advogada, ela fala o seguinte: a sorte é o encontro do preparo com a oportunidade. Então, você tem que estar preparado, porque a oportunidade ela vai surgir, vai chegar, e se a oportunidade não chegar, você cria a oportunidade. Sim, com toda certeza, porque às vezes o cliente não veio, mas um colega que vê que você estuda muito, às vezes esse colega, porque tem uma família numerosa, porque é da cidade, por algum motivo, esse colega tem mais condição de receber o cliente. Mas às vezes ele não tem o preparo que você tem e ele traz a ação. Vamos comigo? E aí você começa a trabalhar, né? Então é isso, se prepare, porque a oportunidade de mostrar o seu conteúdo, da sua qualidade profissional virá. Então, eu acho que é isso, é o estudo, o aprimoramento, aperfeiçoamento, mostrar um bom trabalho, e a gente vai ter sucesso, com certeza. Bom, é isso. Que episódio incrível, né? Tenho certeza que inspirou muitas mulheres, muitas colegas advogadas. E eu só posso dizer uma coisa: você que ouviu esse podcast, pegue, né, a nossa história, se motive na nossa trajetória. E eu só tenho uma coisa para te falar: se você tem um sonho, se você tem um propósito, não desiste, não pare na primeira dificuldade, siga firme aí no seu propósito. Saiba que vão surgir desafios, mas se é algo que você quer, segue firme, segue nesse seu propósito. E como a doutora Luísa falou aqui, ó, não espere a oportunidade aparecer. Abra a porta sem pedir licença e saiba que você também, assim como eu, como a Luísa, pode conseguir um posicionamento profissional, pode almejar os cargos que você bem sonhar, que você bem desejar. Basta você fazer acontecer. Estudar muito para isso, estamos lidando com vidas, então não admite aqui erros, não admite vacilos, mas estudar muito, se preparar, ter persistência, que você vai sim alcançar os seus resultados. Doutora Luísa, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o convite. Tenho certeza que você inspirou e que você vai motivar muitas mulheres, muitas pessoas que estão assistindo esse episódio. E muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Fernanda. Muito obrigada a você por me convidar. Obrigada a todo mundo que ouviu, né, esse podcast. Eu espero que realmente que sirva para que as pessoas se motivem, se sintam encorajadas, percebam que o começo ou o meio também tem lá as suas dificuldades. Estamos todas juntas, né? Todos nós, cada um tem a sua limitação, de repente a sua dificuldade, mas com persistência dá certo. Obrigada, parabéns por esse canal, né, de levar,
de levar uma mensagem positiva, de levar conhecimento para as pessoas. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua trajetória também, por ser uma mulher também que mostra, né, a qualidade das mulheres. Eu não gosto muito de falar em empoderada, eu gosto de falar protagonista, né? Então você é com certeza mais uma protagonista. Parabéns e continue, e conte conosco. Muito obrigada pelo carinho, pelo apoio de sempre. Vou deixar o Instagram da doutora Luísa aqui embaixo na descrição desse episódio para você seguir, acompanhá-la. E é isso. Eu te vejo no próximo episódio do podcast Criminalista em Foco.